Fala galera, beleza? Meu nome é Isaac e eu vim da introdução do nosso vídeo, onde o tema é o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Essa obra da nossa literatura brasileira foi escrita na segunda geração modernista, também conhecida como geração de 30. Nesse livro, o autor ele vai retratar o regionalismo, a valorização do espaço, a crítica social e a linguagem simples e direta. Ele também conta a história da vida dos retirantes do sertão, que é da região de Alagoas do Nordeste. E ao decorrer dessa história, a gente tem como principal e foco do livro a família de retirantes, que era composta pelo Fabiano, que era o marido, assim a Vitória, que era a esposa, os dois meninos que não têm o nome escrito na obra, a cachorra-baleia e o papagaio. O autor, o Graciliano Ramos, ele nasceu em 27 de outubro de 1892. Ele era do estado de Alagoas e 3 anos depois ele se mudou para Buíque. E um tempo depois ele voltou para Alagoas de novo. Por isso, a história do livro ele se decorre no sertão de Alagoas. E lá ele faz uma crítica social de como é realmente o sertão lá, porque às vezes a gente pensa como é a nossa vida aqui e a facilidade que a gente tem de acesso às coisas, mas a gente esquece de como é a vida no sertão, que mostra como é difícil. E num período de seca, do jeito que estava sendo demonstrado no livro, o autor ele até animaliza os personagens. Ainda mais Fabiano, que ele se dialogava com animais, ele não tinha diálogo certo com as pessoas, não tinha estudo e sempre buscava comida loucamente. Assim também com a família, que comeram até o seu papagaio e dividiram as migalhas dele com tanta fome que estavam passando. Outro caso é o da cachorra-baleia, que ela é humanizada. Ela é a única que pensa como eles vão realmente sobreviver. Eles estavam passando muita fome e a cachorra-baleia sentiu o cheiro de uma preá, que pode ser um rato, uma ratazana, e ela foi atrás e trouxe para a família. A família ficou muito feliz e os restos só ficaram para a cachorra, o osso ou as partes duras que eles não conseguiam comer. Então isso nos mostra como realmente o livro ele acaba desumanizando os personagens reais, os humanos, e acaba humanizando os animais, que no caso é o cachorra-baleia. E o nome cachorra-baleia se dá por fé, esperança e lealdade. E isso a gente pode ver, porque em meio a tudo isso, diante da seca, ela podia se preocupar com ela mesma, mas ela se importa com a família também. E agora, o contexto histórico do nosso livro Vidas Secas. A história de Vidas Secas está possivelmente situada na República Velha, que aconteceu de 1889 a 1930. Nesse período, se vigorou a política do café com leite, onde representantes de Minas Gerais e São Paulo se revezavam no poder. E nessa época também se predominou o coronelismo. Assim, em todo o Brasil, os autoritários fazendeiros e coronéis, eles tinham poder financeiro e político, e também interferiam nas eleições. Então, isso, em determinado momento do livro, ele se associa ao fazendeiro, que é o proprietário da fazenda e o chefe de Fabiano. Olá, eu sou o João e eu vou falar sobre os personagens, né? Bom, para começar a gente pode falar sobre o Fabiano, né? Ele é praticamente o principal personagem da obra, afinal é ele quem toma a maior parte das decisões, né? Sobre a vida dele, da família dele, durante a história do livro, né? O livro caracteriza Fabiano como um homem bruto, né?
o homem bronco, em diversas vezes, né? Também a gente pode ver que o livro retrata, né, a falta dos estudos, da educação, né, na vida do Fabiano. E isso também mostra o porquê que muitas das vezes ele ficava calado, né? Ele fala, né, o livro fala, né, que ele tentava falar algumas palavras difíceis de gente da cidade, mas ele não conseguia e ficava frustrado por causa disso, né? O livro também mostra que ele se identificava mais com os animais, né, do que com as próprias pessoas, devido aí à dureza e às dificuldades da vida, né, deles, né, de Fabiano, da família. Lá na sala de aula a gente teve alguns temas, né, na conversa, e um dos temas foi a importância e o papel da educação na vida de Fabiano. Mas a gente vê que eles não tiveram educação, né? Eles não tiveram ensino, e talvez isso pode ser justificado pela situação que eles viviam, né? Talvez eles tinham que se importar mais com outras coisas, tipo a sobrevivência dele, da família, e aí não tiveram, sei lá, tempo, ou não se importaram muito com a educação, né? A gente pode ver que a Seca é como se fosse um personagem também, né? Porque ela comandava a vida inteira deles, né? E a gente teve essa conversa na sala de aula, e também a gente falou sobre a educação, né? Um dos temas na nossas aulas de argumentação é sobre a educação como a ascensão social, né? E a gente pode ver que durante o contexto da época eles não tinha educação, não tinha como ter, por conta da seca, né? Então eles tinham que se preocupar mais com a sobrevivência. E uma opinião própria minha, eu acho que essa falta da educação, eu vejo a educação como sendo um conjunto, né? E essa falta da educação, ela diversas vezes pode ter interferido nas atitudes de Fabiano. Porque, querendo ou não, a educação, você tem conhecimento, né? Com o conhecimento você pode ter lá o preparo psicológico, mental, intelectual, e sobre diversas situações da sua vida você pode tomar atitudes, né? E a gente vê quando o Fabiano pensa até em deixar o filho para trás, para morrer, né? Porque ele não sabia mais o que fazer. Bom, então é isso que eu vi como o papel da educação na vida deles, né? Eles não tiveram a educação. Outra coisa que a gente pode falar sobre, assim, a Vitória, que é a esposa de Fabiano, né? Ela parece como sendo um pouco mais, vamos dizer, sonhadora, né? O livro relata ela querendo aquela cama de couro, né? E pode até parecer um sonho simples pra gente, né? Mas devido ao próprio contexto da época, isso revela a situação que eles passavam, né? O que eles tinham para viver, qual era a situação deles, né? E isso fez com que ela sonhasse com uma cama de couro, né? A gente pode analisar diversos fatores que, se a gente parar para pensar na nossa vida, é simples, né? Como eu estava falando sobre educação. Eu, por exemplo, tenho a chance de estudar em uma escola particular, né? E esse livro é muito importante, ele pode ser usado como um repertório, por exemplo, em redações do, sei lá, Enem, né, vestibulares, sobre desigualdade social, essas coisas, ou até a própria educação com ascensão social, que a gente está trabalhando aí na aula de argumentação. É só saber encaixar bem o repertório, os argumentos, né? Mas dá para usar sim. A gente pode falar também, tem os meninos, vamos falar sobre a família de Fabiano, né? A gente tem os meninos, né? Que, para ter uma ideia, eles não tinham nem nome. E isso revela também outra coisa sobre o contexto da época, né? Talvez a falta do nome na vida dos meninos, talvez a falta do nome deles possa revelar que isso não era algo a se preocupar. E pode, sei lá, também falar sobre a gente falou na sala de aula, né? Sobre a desumanização, né? A seca, ela foi tão impactante na vida deles que, como eu falei, eles tiveram que se preocupar mais com a sobrevivência do que a própria vida, né? Do que só alguns fatores na vida, né? Como até o nome dos meninos. A gente também tem lá a cachorra-baleia, que essa eu vejo na obra que Graciliano Ramos, ele caracterizou mais ela com sentimentos e pensamentos do que sei lá, os próprios meninos.
Fabiano era caracterizado, ele se identificava mais com os bichos, com os animais, do que com as pessoas. E a gente vê que Graciliano Ramos, ele destaca a baleia como tendo sentimento, né, como tendo pensamentos. A gente pode ver o sofrimento dela, né, na obra. Bom, mas é basicamente isso, né? A gente falou sobre a família de Fabiano, a gente poderia falar sobre outros personagens, mas eu preferi destacar a família de Fabiano, né? Que são os principais aí personagens da obra. Olá, eu sou o Gabriel e eu vou falar sobre o que aconteceu no decorrer da história do livro. A história tem início com Fabiano e sua família andando pelo sertão, fugindo da seca. Eles não possuíam nada além das suas próprias roupas do corpo e uma cachorra chamada Baleia, que os acompanhava nesta jornada. Depois de muito tempo andando, Fabiano e sua família encontraram uma fazenda, onde Fabiano conseguiu um emprego e começou a trabalhar de vaqueiro. Após um tempo trabalhando na fazenda, Fabiano, que não possuía muito conhecimento, começou a ser explorado pelo dono da fazenda, na hora do pagamento. Sinha Vitória, esposa de Fabiano, pede que ele vá à feira comprar alimento e querosene. Chegando à feira, Fabiano fez suas compras, comprou os alimentos e a querosene que Sinha Vitória tinha o pedido. Mas ele ficou desconfiado. Ele achava que a qualidade do produto era ruim. Chateado com isso, Fabiano decide tomar uma pinga na bodega do seu Inácio, onde ele encontra um soldado chamado Soldado Amarelo que o convida para jogar um jogo de cartas. Fabiano decide aceitar a proposta do Soldado Amarelo e acaba jogando com ele e perdendo seu dinheiro. Então ele começa a ficar preocupado, pois ele não conseguiria levar as coisas que ele tinha prometido a Sinha Vitória, sua esposa. Fabiano sai muito revoltado do bar, mas é impedido pelo Soldado Amarelo, que começa a zombar e caçoar dele, e após perder a paciência, Fabiano o xinga e acaba sendo preso pelo soldado. Dentro de sua cela, junto com os presos, Fabiano começa a brigar com eles e começa a pensar: por que estou aqui? Será que isso tudo é culpa da minha família? E ele começa a pensar que a família dele é um peso que ele tem que carregar. Fabiano é solto e volta para sua família. Ao amanhecer do outro dia, Sinha Vitória acorda revoltada, pois a cama onde ela dormia não era muito boa e ela acaba dormindo de mau jeito, sentindo dores pela manhã. Sinha Vitória tinha um sonho de comprar uma cama, então Fabiano diz para parar de gastar dinheiro com roupa e economizar para que eles pudessem comprar uma cama nova. Os filhos de Fabiano, chamados por o menino mais velho e o menino mais novo, viviam perguntando coisas e queriam entender o mundo. Contudo, pode-se perceber que eles vão crescer com a mesma falta de esperança que os pais. Por fim, vem a morte da cachorra Baleia, que ficou doente e teve que ser sacrificada por Fabiano. No final, a seca volta novamente e a família de Fabiano é obrigada a sair do local onde eles estão, para que eles sobrevivam. E conforme isso, o ciclo volta novamente, um ciclo que nunca acaba. Oi, meu nome é Ana Júlia. Hoje eu vou falar sobre os temas, símbolos e reflexão final. Esse livro fala sobre muitas coisas. Não é só a seca física, é a seca da alma também. Fala sobre miséria, injustiça, ignorância e abandono. A gente vê uma família que sobrevive, mas quase sem viver. A cama de couro, por exemplo, representa o sonho de Sinha Vitória de ter uma vida melhor. A baleia representa o amor e a humanidade que ainda restam naquela família, mesmo em meio a tanta dureza.
O Graciliano Ramos usa uma escrita seca, porque a vida dessas pessoas é assim também, dura e sem enfeite. A gente lê e sente que ele não tem tempo nem força para sonhar. No fim das contas, Vidas Secas não é uma história feliz, mas é uma história necessária. Ela mostra o Brasil real, o Brasil que sofre calado e faz a gente pensar sobre o que é justiça e o que é humanidade. E como tem gente que só quer o mínimo para viver com dignidade.